A cena pós-créditos de Venom, Tempo de Carnificina, chegou surpreendendo todo mundo com o início da conexão do simbionte no universo da Marvel, comprovando de uma vez por todas o seu encontro com o Homem-Aranha. Mas se liga só, muitos detalhes passaram despercebidos na cena, que podem ter entregado muito mais do que o esperado. Ficou curioso? Continua assistindo que eu te explico tudo em detalhes. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. É real, a cena pós-crédito de Venom 2 que abalou todas as estruturas da internet tempos atrás realmente se confirmou. E sem mais enrolação, vamos direto para ela. O trecho começa logo após o Ed Brock derrotar o Cletus Kasady ao final do filme. E depois desse incidente, o Ed e o Venom estão sendo procurados pelo FBI. Por isso eles deixam os Estados Unidos e vão parar numa ilha paradisíaca no México, observando o pôr do sol e assistindo uma novela na TV, até que tudo muda. Porque a partir daí a gente tem algo que me pegou totalmente de surpresa, quando o Venom ele começa a comentar sobre a sua raça simbionte. E como o Ed sabe muito pouco, o conhecimento que essa raça alienígena tem pelo universo há mais de 80 bilhões de anos. E isso justamente ligado à mente colmeia que todos os simbiontes têm. E o Venom diz ainda que toda essa quantidade de informação simplesmente explodiria a cabeça do Ed caso ele tivesse contato com isso. E é aí que ele pede para o Venom uma breve demonstração de como que os simbiontes eles percebem o mundo. Mas antes que o Venom ele pudesse fazer qualquer coisa, acontece o que todos queriam. Quando esse quarto de hotel que eles estão se transforma em uma suíte de luxo, e inclusive tinha outra pessoa hospedada lá dentro, e não só isso, todo o ambiente ao redor muda a partir do momento que a gente tem um clarão seguido por uma explosão no céu. E é aí que chegamos ao momento mais incrível de tudo, quando a gente percebe que na TV a programação também mudou. E agora a gente vê o J. Jonah Jameson, do J.K. Simmons, falando sobre a identidade do Homem-Aranha em seu jornal, assim como foi mostrado lá no final de Homem-Aranha Longe de Casa. E a gente vê o Peter Parker do Tom Holland aqui. E curiosamente não só isso, como se não fosse o bastante, quando o Venom vê o rosto do Peter Parker, o simbionte assume o controle e automaticamente demonstra um estranho interesse nele, como se até já conhecesse o Peter lambendo a tela da TV. É interessante perceber que o Peter tá sem máscara, diferente do final do filme anterior, o que eu vi que confundiu muita gente, mas o que explicaria isso seria que essa filmagem que a gente vê não é exatamente depois dele ter sua identidade descoberta, que é quando ele deve fugir com a Michelle, sim, outro momento que deve acontecer depois lá em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas como o Venom conheceria o Peter antes mesmo de ver a TV? Porque ele demonstrou isso e deu tanta atenção? E isso pode ser facilmente explicado pela criação do Venom e todos os simbiontes, como eu já expliquei aqui no canal. Vocês podem conferir no vídeo aqui nos cards, me aprofundando em todos os poderes obscuros que o Venom tem e comentando mais sobre essa mitologia dos simbiontes, mas basicamente, explicando resumidamente, isso acontece porque o Deus Nu, responsável pela criação dos simbiontes que vivem no planeta Clintar, tem um poder de alcance multiversal a nível dos celestiais mesmo, que a gente tem lá em Eternos. Então esse poder abismal que ele tem é tudo passado para os simbiontes, que são espécies alienígenas como entidades mesmo. E como eu mencionei nesse vídeo dos poderes obscuros do Venom, eles não precisam necessariamente de um hospedeiro para conseguir assumir uma forma humanoide. Isso porque eles se adaptam na realidade em que eles estão, certo? Mas normalmente, já que eles procuram um ser vivo para eles se ligarem, e a partir desse contato com outro mundo, incontáveis povos e diferentes culturas, os simbiontes eles conseguem armazenar todo tipo de conhecimento que eles recebem do lugar. Então toda essa memória absurda que o Venom tem, inclusive ele demonstra no filme quando ele está desenhando, ensinando pro Ed Brock, e tudo graças a essa sua memória fotográfica. Para conseguir avançar no caso, tem muita base nos quadrinhos recentes do personagem que exploram mais esses conceitos. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? É porque sabendo desse nível de poder, nível de conhecimento que o Venom pode ter, a gente consegue entender muito bem como que essa mente compartilhada entre os simbiontes, que é assim, todos os simbiontes eles têm meio que uma mente coletiva, numa espécie de colmeia, como o próprio Venom diz nessa cena pós-crédito, já que todo simbionte vem da mesma origem através do Deus Nu, como eu disse antes. E por estarem totalmente ligados de uma forma ou outra, eles compartilham conhecimento um com o outro, e é a partir daí que o Venom inclusive teria recebido a informação de quem é o Homem-Aranha
Homem-Aranha. Ele já estaria familiarizado com essa ideia. E ainda mais agora, o Ed e o Venom parecem ter sido automaticamente transportados para o MCU. E indo mais longe por essa mente coletiva dos simbiontes como um todo, cada simbionte individualmente também tem a sua própria mente coletiva, digamos assim. Eles podem ser compostos por diversos simbiontes diferentes. E o próprio Venom, inclusive. Isso já explica muito bem como que o Carnificina, por exemplo, pode ser gerado através do Venom. E ele surge sendo um ser independente, com sua própria personalidade. Então, o que garante que o Venom ele não recebeu essa informação por outros simbiontes do universo? Fica aí a questão, mas sem dúvida agora mais do que nunca há uma grande ligação estabelecida entre esse Venom e o Peter Parker do Tom Holland, seja diretamente por um motivo que ainda não foi explicado ou mais provável indiretamente por essa mente colmeia dos simbiontes. Sinceramente faz bastante sentido tudo isso, eu não sei vocês, mas dá para conectar esses dois seguindo essa mitologia dos simbiontes que está estabelecida nos quadrinhos, a história deles na Terra, no espaço, no multiverso como um todo, e essa cena pós-créditos deixou as portas abertas para que isso aconteça no futuro. E caso se confirme, você vai saber sobre tudo aqui no Experiência Nerd. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal, não deixa para depois, clica agora para ativar o sininho, que só assim você vai receber todos os vídeos do universo Marvel agora se expandindo mais do que nunca. E não vai embora ainda, confira esses novos vídeos que eu tenho certeza que vai complementar bastante esse aqui. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.